milhares de processos direcionados aos tribunais superiores. Você já imaginou como fazer para levar tudo isso a Brasília? Utilizar o serviço de envio e recebimento de correspondências seria uma boa resposta. Mas o Poder Judiciário capixaba foi além e buscou se adequar ao desenvolvimento tecnológico. E a era digital chegou por aqui. Precisamente em 2007, quando um setor foi criado para garantir que todos esses materiais chegassem ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça de forma mais rápida e segura. A ideia foi especializar um grupo de servidores para tratamento dos feitos físicos, convertê-los em processo digital, converter peças físicas em um arquivo eletrônico, especializando esse grupo ao invés de você treinar servidores, alocar equipamentos em 3 diferentes unidades desse tribunal, que são aquelas onde se originam recursos dirigidos aos tribunais superiores. Então a ideia foi de especialização e racionalização. É o setor que recebe processos da parte final dele, que é depois dos recursos que tem aqui dentro dos tribunais. Aí nós recebemos aqui no núcleo, transformamos ele em processo eletrônico e enviamos aos tribunais superiores, que é o STF e o STJ. O Núcleo de Recursos Eletrônicos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo garantiu a uniformização dos procedimentos que agora sobem todos eletronicamente. É a celeridade do processo, porque tem processo assim, de muito volume, você imagina mandar através dos correios, a parte tiver que manusear, mandar processo com 35, 38 volumes. Então, a partir do momento que chega aqui, nós transformamos ele em processo eletrônico, então é muito mais rápido, Os trabalhos por aqui são desenvolvidos por 4 servidores e 6 estagiários e estão ligados diretamente à vice-presidência do Judiciário Capixaba. Primeiro porque incumbe ao vice-presidente realizar o juízo precário de admissibilidade dos recursos dirigidos aos tribunais superiores. Essa é uma regra de atribuição de competência que consta do nosso regimento interno. Em alguns tribunais essa atribuição é do presidente, no âmbito do TJ do Espírito Santo, essa atribuição foi cometida ao vice-presidente por norma do nosso regimento interno. Em segundo lugar, porque é o vice-presidente quem preside as câmaras criminais reunidas e as câmaras cíveis reunidas, órgãos perante os quais se processam inicialmente a maioria dos recursos dirigidos aos tribunais superiores. Você deve estar se perguntando como é o dia a dia desse núcleo. Simples, cabe ao Núcleo de Recursos Eletrônicos tratar os processos, digitalizar, conferir, indexar e enviar ao STF ou STJ. O processo a gente recebe ele das câmaras cíveis reunidas ou das criminais reunidas ou do tribunal pleno. E então ele vai para uma primeira etapa, que é a etapa de tratamento do processo, que a gente chama de limpeza, que é retirar grampo, clipes, folhas que estão rasgadas, danificadas, que a máquina não pode digitalizar. Depois de feito isso, a gente faz a desautuação do processo inteiro. Depois de feito isso, nós vamos para a segunda etapa, que é a digitalização propriamente dita. A gente pega o processo todo, as folhas soltas e digitaliza, passa pela máquina. Depois a terceira fase é a fase de recebimento no computador desse processo já digitalizado e exclusão de folhas em branco, conferência de páginas para ver se todas as páginas foram realmente digitalizadas. Depois de feito tudo isso, a gente vai para a etapa da indexação, que é quando a gente seleciona as peças principais que vão ser analisadas pelos tribunais superiores, tipo petição inicial, sentença, apelação. Então a gente já deixa o processo todo mastigado para os ministros julgarem. E vem a última etapa depois, que é a reautuação do processo, que é, de novo, a montagem dele toda para poder ser devolvido para câmaras cíveis ou criminais reunidas ou para o tribunal pleno.
É assim, um trabalho assim, de muita responsabilidade, porque você mexe com muito papel, você não pode misturar a peça de um processo com outro, né? Mas é uma equipe assim, muito bem preparada, já tem alguns meses que esses jovens trabalham aqui com a gente, então tem sido assim, uma maravilha, uma benção. Após o julgamento dos recursos nos tribunais superiores, a decisão é enviada ao órgão de origem para ser impressa e juntada aos autos físicos originais. Por aqui, esse trabalho é feito incansavelmente. São cerca de 360 processos por mês. Você acaba com esse volume de processo, né, essa parte física. Igual se você abrisse há uns 6 meses atrás, você iria encontrar aqueles armários aqui à nossa direita e à esquerda, abarrotados de processo. Então hoje você já não vê mais o papel. Então a parte tem mais facilidade, né, porque dentro da sua própria casa ele pode acessar o processo, como o advogado também de dentro da casa, onde ele tiver acesso à internet, ele pode acompanhar o andamento do processo, ver em que pé está, ou peticionar, porque ficou tudo, né, mais simples, né? Volume de atividades que não assustam essa equipe. Quem ganha são as partes, porque você imagina que de primeiro quando se falava para a parte que o processo dela ia para o STF ou para o STJ, então assim dava um desânimo muito grande para as partes, porque sabia da demora. Então hoje um processo vai para o STJ, o julgamento dele é muito rápido, porque você imagina todos os tribunais que anteriormente mandava todos esses volumes fisicamente para dentro dos tribunais superiores. Então hoje não, hoje eles recebem o processo de forma eletrônica, então quem ganhou com isso foram todos nós, a sociedade, né, partes, advogados, todos ganharam com isso. Né? E esse núcleo, embora dotado de um grupo muito reduzido de servidores, são apenas 4 servidores e 6 estagiários, e o número de feitos processados desde a sua criação é assim fantástico. Hoje não há um processo sequer, nenhum recurso sequer originado neste tribunal, dirigido aos superiores, que não suba por meio eletrônico. Ou seja, a totalidade dos recursos dirigidos aos superiores apresentados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo são tratados, preparados e remetidos em meio eletrônico, tanto para o STJ quanto para o STF.